jovem conservador de direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao podcast mais importante de todos os tempos. Acho que esse prémio está atribuído. É, como é óbvio, patrocinado pela Coborns. Toda a gente já sabe o que é Coborns. Quem ouviu isto já sabe que é a melhor marca de vinho de Porto de todos os tempos. Caves em Gaia, top. Podem ir lá, dar uma volta, comprar Coborns, experimentar Coborns, ver como é que se faz o vinho Coborns. Nem é preciso dizer mais nada. E são umas caves que ainda têm tanoeiros a trabalhar lá. As pessoas podem ver tanoeiros a trabalhar, porque isso já não há. Não, isso é tipo, ir a um sítio para ver tanoeiros a trabalhar é tipo aqueles senhores que gostam de ficar a ver obras, não é? Sim, neste caso é ver barris a serem feitos. Sim, eles não chamam barris, pois não? Não. Então, chama outra coisa. Nós já fomos lá. Pois. Mas já foi há algum tempo. Já não nos lembramos Nem de é cubas. Cubas é outra coisa. Temos de ir lá fazer um refresh. Temos de fazer um refresh, porque eu não estive atento à viagem toda. Portanto, Coborns, esta semana, doutor, estivemos em Beja. Nunca tínhamos estado em Beja. Fomos e viemos no mesmo dia, o que foi uma maratona gira, engraçada, mas o espetáculo foi top. Obrigado, pessoal do Alentejo. Ainda há gente boa no Alentejo. Sim. Ficámos a saber também, não é só os de Beja, há também aquele senhor, o influencer, também é de lá. Também pois é, e é do distrito de Beja. Sim. Precisamente. Há gente boa para compensar outras pessoas que não são assim tão boas. Foi um espetáculo top. Obrigado à Cultura Mais por nos ter convidado. E pronto, gostaríamos de ir lá em breve. Outra vez. Não precisa ser em breve também, caramba. Sim, ir lá e ir vir no mesmo dia. Fogo. Ir e vir no mesmo dia é duro. Eu da próxima vez vou 3 dias antes e venho 3 dias depois. Tiram umas férias? Pois realmente também fazer férias acho que é muito, não é? Não vale a pena. Ok, mas dedico 3 dias a ir lá um dia. Ok. É isso? Portanto, ainda vai haver, já não há muitos, mas ainda poderão comprar bilhetes para a segunda ação de Aveiro e para Coimbra, para em cada esquina um Salazar. Porque o mês de março vai ser cheinho. O mês de março, vai. É que vamos ao Porto. Sim, mas as pessoas não querem saber preços, as pessoas já esquecem. Já não há Lisboa, bilhetes. 4 espetáculos esgotados, pois. Leiria, já foi, pois. Sim. Ok, então avance lá nisto. É para avançar? Vamos. Há temas esta semana. Não se passou nada. Não houve ninguém do Chega. Então não houve? Houve. Vamos lá, vou meter a música então. Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor? O tema desta semana... Eu vou dar um tema nacional e um internacional. Ok. O nacional é o influencer do distrito de Beja, o Dr. Tiago Grila. Eu estou feliz, eu não conhecia o Dr. Tiago Grila, mas... Passou a conhecer. Passei a conhecer. E gostou? Foi ver o conteúdo dele? Fui. O que é que ele faz? Que eu não sei. Ele faz TikToks a gritar muito alto. Acho que é esse o esquema. O esquema dele é TikToks a gritar. A criatividade dele é essa? Não, a criatividade dele tem de ser mais essa, porque ele diz que é a pessoa que mais trabalha no TikTok em Portugal. Ok. Mas eu acho que é isso. É uma pessoa que grita muito a pedir dinheiro e as crianças dão dinheiro e gostam muito dele. Ok. Ele grita muito, ele parece um ator de teatro de revista, meio desenho animado, que grita muito alto, de bigode. Parece sim. E ele tem, apesar de ter... Parece que tem 50 anos, ele tem 33 anos. Pois, isso surpreende-me. Por acaso, sim. Pronto, ele é um senhor que é forcado, é adepto de Sporting, é do Chega, porque é amigo do Dr. Pedro Pinto. Outro forcado e outra pessoa também com temperamento muito aceitável. Sim. Já viu o que é os dois a conviver, a gritarem um com o outro? Deve ser interessante. Eu gostava de ver um jantar deles, os dois. Porque eles são amigos, não é? Ele confessou... Sim. No podcast, isto veio tudo do podcast do mestre. Outra pessoa. Lá está. Quando o senhor despolariza quiser passar férias, ir de férias, pode convidar o mestre para ir para lá. Que é acho que o mestre e o despolariza estão no mesmo ramo. Então,
O Despolariza vai àquelas pessoas mais famosas, o Mestre fica com as sobras. Mas eu, por acaso, eu gosto mais do estilo de entrevista do Mestre. Ok. É mais... É. Por exemplo, ele consegue obter confissões. Que é o caso. Fala-se muito do Dr. Daniel Oliveira, quando os convidados vão lá, dizem: eu nem esperava contar isto, mas, Daniel, o teu jeito faz com que eu me abra e eu diga coisas que não esperava dizer. O Mestre, ali devagarinho, ele consegue sacar informações, não é? Consegue. Acha que é dele ou é as pessoas que ele leva... Eu acho que as pessoas que ele mete o microfone ali à frente. Pois, eu acho que é a questão de microfone e as pessoas sabem o que é que cria engagement. Então, ele foi ao podcast do Mestre. Ninguém ouve o podcast do Mestre, mas os primos fizeram um react. A doutora Joana Marques também fez dois episódios extremamente desagradáveis. Extremamente desagradável. Sim. Dois extremamente desagradáveis? Como é que é? Sobre o Dr. Tiago Grila. Aliás, sobre a ida do Dr. Tiago Grila ao podcast do Mestre. E... nesse podcast ficamos a saber a vida e obra do Dr. Tiago Grila. Ficamos a saber que ele trabalhou num Burger King. Não, aliás, geriu 2 Burger Kings. Ou 3. Foi o maior vendedor da Vodafone do Alegro aos 18 anos. O que... Top. Nada contra. Certo. As pessoas que são vendedoras. E era uma pessoa que reage mal ao sucesso. Porque chega lá acima, chega ao topo da carreira. Por exemplo... gera 3 Burger Kings e diz: eu sou o lobo do Wall Street. E estoura tudo em droga e em jogo, e a mãe tem de vir de Angola para o levar para a reabilitação e para ele se autopropor para ser banido dos casinos em Portugal. Dos casinos, sim. Ou seja, é uma pessoa que, se ele não tivesse esses altos, se calhar, se ele ficasse pelo mediano, se calhar ninguém dava por ele. Não. Se ele tivesse travões, não seria o que é. É uma pessoa que ele disse também nesses episódios que ele se inspira muito a ouvir falar o Dr. Ronaldo e a Dra. Cristina Ferreira, os 2 grandes filósofos de sucesso da atualidade. Correto. Mais Dr. Pedro Pinto, só grandes influências. E a meio, casualmente, o Mestre pergunta-lhe que segredos é que nunca revelaste, que é... uma pergunta de gênio para o podcast. Que é, quem é que vai revelar um segredo importante perante essas perguntas? Aparentemente ninguém, mas o Dr. Tiago Grila, olha, está aqui uma oportunidade, finalmente posso largar cá para fora aquilo que me está a comer por dentro de culpa. E confessou, a rir-se, que atropelou uma pessoa e disse fugiu. Especificamente aonde é que foi. Disse onde é que foi. O que é que estava a fazer, que estava ao telemóvel. E que na Amadora, naquela subida ao pé do bingo, ele então... deu pista que estava a chover porque disse que o guarda-chuva da senhora lhe partiu o Padre Brisas. Ou seja, mais outra pista. E a polícia, que estava a investigar o caso, viu, olha... ou reabriu o caso, acho eu. Pois, porque ele tinha-se safado do crime. Pois. Porque aquela coisa, aparentemente ninguém... Dr. Tiago Grila, uma pessoa... Ou melhor, há 2 motivos pelos quais uma pessoa consegue cometer um crime e não ser apanhado. Ou extremamente inteligente ou extremamente estúpida. E comete um crime tão fora da caixa que ninguém... Ui, o que é que aconteceu aqui? E não se Correto. sabe. Ou então muito inteligente. Dr. Tiago Grila, não sei, não vou julgar, não vou dizer se ele está de um lado ou se está do outro. Ele safou-se do crime. Segundo ele, certificou-se que a senhora se levantou. Quer dizer, não parou, mas pelo... Ok, retrovisor, ok, não matei. Porque se tivesse matado, acho que ele andava na mesma. Mas nunca saberemos. Ele no podcast do Mestre... Ok, podcast do Mestre dá para eu confessar atropelamento e fuga, homicídio não. Sim. Porque senão ele também confessaria. Ele deve ter uns homicídios. Quem fala tão casualmente um atropelamento e fuga também deve ter um homicídio. Não, e o Mestre, lá está, com o seu espírito de pessoa que recebe bem... viu que o Dr. Tiago Grila estava com o mindset de ok, atropelei e o Mestre automaticamente absorveu o espírito do Dr. Tiago Grila e começaram-se os dois a rir. Começaram-se a rir muito de um crime cometido. Não, o Mestre, quer dizer, eu não quero aqui ser demasiado duro com o Mestre, eu acho que o Mestre é um empate. Acha? Sabe o que é que quer dizer? O que é um empate? É uma pessoa que sofre demasiada empatia. É o empata? Sim, okay. É isso que eu quero dizer com o empata. Não é alguém que empata muito, é alguém que sofre muito com empatia. É um socioempático. Sim. Pode ser isso.
Ele tem tanta empatia que ele, olha, este aqui está-me a contar esta história a rir-se, eu tenho de me rir. Ele nem processou o que ele estava a dizer. Ele sentiu que se tinha de rir e riu-se. Porque uma pessoa normal ouviria uma confissão destas e ficava, se calhar é melhor ligar para a PJ. Ou então, antes de sair o episódio, que é o que nós fazemos às vezes quando confessamos crimes aqui, e depois na edição tiramos. Não, na edição nem dizemos, mandamos para o nosso advogado e dizemos, olha, há aqui algum crime que possa fazer ricochete para a minha carreira? E ele, olha, tem de cortar. Estes episódios normalmente são gravados demoramos 3 horas, 4 horas seguidas a falar. E o que sai é a parte editada onde não há confissão de crimes. Já podemos dizer, já confessamos crimes, já cometemos crimes, mas cortamos, porque temos aquela noção de dizer, ouvir no final e dizer, se calhar isto aqui é melhor não se dizer. Pois é isso. Os advogados avisam-nos, vai para o Dr. Júdice, o Dr. Júdice diz, não podem confessar que fizeram. Ok, tive que cortar agora este bocado, porque sim, mas estava a dar um exemplo de coisas que dissemos. Sim, então e daquela vez que nós... Está aqui mais um corte, se repararam, porque é chato. E já este ano na Covilhã, lembra-se o que... Sim, no hotel. Ou seja, uma pessoa minimamente inteligente até pode confessar os crimes, mas chega ao final na edição corta. O Dr. Tiago Grila podia ter dito, chegado ao final, corta aquela parte que eu disse, se calhar é demais. O próprio Dr. Mestre podia ter dito, olha, não queres que eu corte essa parte? Não, porque... Ou seja, choca que ele tenha cometido o crime em si, mas choca também a casualidade com que ele fala sobre isso, como se fosse uma coisa normal. E o orgulho? Eu gostei mais da parte do orgulho. Lá está, eu não sei se o orgulho era natural ou se ele estava sob efeito de estupefacientes. Viu a velocidade que ele fala? Ele fala muito rápido. Olho que eu em Wall Street encontrei muitas pessoas que falam àquela velocidade e sei muito bem o que é que eles tomam. Sim, diariamente. Mas eu percebo que eles tomam isso para serem produtivos, porque os mercados não param. Sim. Agora, para fazer TikToks... Não sei se não é preciso. Quando a namorada dele diz que quando eles fazem reserva no hotel, ela liga lá primeiro, atenção, que o meu parceiro faz streams e ele grita muito. Isso vai haver problema? Sim, porque uma pessoa quando vai tirar férias, o que quer ouvir é às 3 da manhã um TikToker a gritar no seu stream. Pois, e é obrigatório gritar no stream? Pois eu acho que não. Eu acho que dá para fazer streams com voz normal, não dá? É capaz de dar. A falar normalmente. É capaz de dar. Mas, é um comboio desgovernado. Ele tanto comete crimes, como grita muito em hotéis, como é expulso de hotéis, sim. Como reserva 5 anões. É uma pessoa... Lá está. Reserva ou ganha, não é? Mas aqui há uma coisa. Ele é do Chega e é da tauromaquia. O Dr. Pardal chega a tauromaquia. Já vi alegações na internet do Dr. Grila também estar envolvido com menores. Sim, menores de idade, a ter relações sexuais com menores de idade. Quem? O Dr. Grila? Sim, o doutor está chocado como se fosse uma coisa que o surpreendesse muito. Caramba! Sim. Segundo ele, acho que acusaram-no disso, de ele ter estado com uma rapariga menor, e ele disse, eu não sou porteiro de discoteca para pedir bilhetes de identidade. É a resposta dele. Portanto, eu não sei se calhar vou ter de recortar esta parte, posso estar a incorrer num crime de difamação, mas eu li na internet isto. Ok. Pronto. Mas deixe-me dizer isto, então. Perante esta confissão, isto tomou outras repercussões, não é? Houve notícias e a PSP reabriu o caso. Felizmente, o Dr. Grila já veio dizer que era tudo mentira e que isto foi uma operação de marketing. Quer que eu mostre esse clipezinho dele a negar? Que é um clipe extraordinário em que ele confessa outro crime, ironicamente. Ele confessa que foi ele que tem a média em casa. Como quem diz, está a ver, também fui eu que matei o Kennedy. Não sei como quem diz. Então vamos lá. Pensavam que era a brincar. Chamem-me o gênio do marketing, se faz favor. Cheirinho processa assim que... Medi! Já te levo um copo d'água! Vocês já me ouviram dizer que eu tenho a Medi várias vezes aqui em casa. Será que sou um suspeito da luz agora? Pá, não brinquem comigo, fenómeno Grila. Chamem a NASA para me estudar. Vamos aí na boleta! Sai cavalinho, sim, camisolas dos árbitros de Embleme, do Embleme, ok? Não tratem por igual quem é diferente. Vamos aí! Ele tem Tourette forcado, não é?
Ele está a dizer coisas num tom mais ou menos normal e depois... Mas acha, eu não sei, aquelas pessoas, por exemplo, que falam no meio do hipermercado dizer Beatriz é chamada à caixa 2, essas pessoas depois não falam assim na vida real. Este senhor não se consegue desligar da sua profissão. É isso que está a dizer? Não, ele é Tourette, forcado. Ele a meio dá-lhe uma coisa que parece estar a preparar uma pega. E ele faz lembrar um ator de teatro de revista, não é? O Tom. Mas é isso que tem sucesso, não é? No... É isso que eu estou a pensar. No fundo, achava-se que, por exemplo, a comédia evoluía em termos de sofisticação, que o gráfico era assim. Mas o TikTok entrou e a comédia passou, pelo menos aquela comédia com engagement, passou a ser baseada em malucos do riso e teatro de revista. Sim, ou é pessoas assim, Sim. ou pessoas a fazerem sketches de anedotas dos malucos do riso. E é interessante esse fenómeno, porque há uns anos o Dr. Tiago Grila não teria hipótese de ter uma carreira. Podia atropelar as pessoas que quisesse, podia consumir a droga que quisesse, não teria este sucesso. Pois, mas lá está. Foi uma operação de marketing, segundo ele. Eu gostava de saber qual é o objetivo desta operação. Porque uma pessoa, quando faz lá está, um stunt de marketing, deve ser para vender alguma coisa. E a minha pergunta é, o senhor, se fosse um podcast, então, dizer que, pronto, o senhor era do assador de Auschwitz, do crematório de Auschwitz. Não, mas eu ia ver que crimes é que estão por resolver na minha área de residência. Sim. E ia assumir esses crimes. É uma coisa que dava um nome. Dava um nome. Porque apareço nas notícias, vou ao Diap, vou à CMTV, falam de mim em podcasts e até posso ir preso. Sim. Mas o que interessa é que falaram de si. O que interessa é que falaram de mim. Sim, uma pessoa vê... O senhor acha que uma marca, ao ver isto, pensa, olha, esta pessoa percebe de marketing, ainda bem que ele confessou. Mas o cliente dele não é marcas, é crianças que gostam dele e que pedem aos pais para o contratarem para a festa de anos. Acho que não é assim. Sim, o senhor que atropela senhoras é aquele modelo que as crianças gostam de ter. Doutor, imagino que o doutor tinha festas de anos em criança. Eu não. Sim. Eu nem sei quando é que faço anos. Ok. Nunca me disseram. Sim, se não é para festejar, se não é para festejar, para que saber? eu no BI eu meto 32 de março. Ok. Porque não sei. Sim. Lá está, os meus pais diziam-me, olha, é melhor não saber porque assim não fica triste, não lhe der prendas no dia de anos. Sim. E então, ok, está-se bem, é como um dia normal. Mas o doutor devia ter. Imagino que os seus pais chegavam ao pé de si e diziam, olha, doutor, como devem tratar os Era assim os que me filhos. tratavam. Sim, doutor, quer uma PlayStation ou o doutor Tiago Grila aqui meia hora? O que é que o doutor queria? Lá está, se eu fosse mesmo criança e existisse o Dr. Tiago Grila na altura, claro que quereria o Dr. Tiago Grila. Networking, não é? É que mais uma PlayStation eu não precisava. Pois. Sim, porque imagino que custe dinheiro. Vá lá, Dr. Tiago Grila. Acredito que sim. Para cima de 50 euros. Ah, sim. E Tem um de saquinho ser. de cocaína. Não é? Se o preço da prostituição de menores é 20 euros, o Dr. Tiago Grila tem de ser mais um bocado, Pois, não é? acho que sim. Porque aquela cocaína não se compra sozinha. E nesse sentido, se calhar é possível que tenha sido bom para a carreira dele. Porque pode ser que haja agora uma popularidade. Isto é mau para os mágicos e palhaços de festas de anos. Mas, sei lá, o doutor Violador de Telheiras deve estar prestes a ser libertado. Pode também tentar ser TikToker. Ui, sim. E ele confessar crimes que ainda estavam por resolver? Esses não, mas os que já foram... Os crimes pelos quais ele for julgado... Pois. Acho que davam conteúdo para o podcast do mestre. Caramba, está a imaginar... Olhe-se no século XIX... Foi no século XIX. O Dr. Diogo Alves tinha TikTok. Só a cabeça dele? Não, estou a dizer quando estava vivo.
em que demoraram montes de tempo, ele empurrou alegadamente centenas de pessoas abaixo do aqueduto das águas livres. Imagino que ele à primeira, ui, nem sabem o que eu estou a preparar para vocês, fãs. Pois, por outro lado... Metia assim a mão na câmara e ele, uou, nem imaginam, não percam hoje às 9 uma live onde eu confesso tudo. Sim, por outro lado, o facto de haver TikTok faz com que muitos potenciais assassinos passem mais tempo no TikTok à procura de engagement e à espera que os fãs lhe deem morangos e leões e não sei o quê, e não matam tanta gente. Pois, não sei. Acho que é um bom entretenimento para sociopatas, não é? O pior é se o conteúdo vai passar por aí. Por exemplo, o Dr. Tiago Grila, se não tivesse TikTok, andava a divertir-se com crueldade sobre animais, a drogar. Poesia. Sim, a arte da tauromaquia, sim, cultura. Sim, cultura. Sim. Poesia, sim. A arte de torturar um animal em público, que é esteticamente belo. Poesia para cornos. Sim. Ou estaria também a consumir drogas, atropelamentos em fuga. O que já faz. Por exemplo, ele teve cuidado, a doutora Joana Marques passou um excerto em que ele admitia que tinha pago 1000 euros para ir do Uber do Porto a Lisboa. Sim, 900 e não sei quanto. Como quem diz, agora que sou rico, posso-me dar... Como se fosse espetacular. Sim, que bom ir 3 horas de carro. Sim. É que bom andar 3 horas seguidas de carro e no fim ainda pagar mas quase é barato. 1000 euros. Já viu, o condutor do Uber teve de passar 3 horas com o Dr. Tiago Grila, 3 ou 4 horas. E o condutor do Uber a pensar, ok, um dia de trabalho... trabalho... a parar a ter de carregar o Tesla a meio. Sim. E a pensar, ok, uma viagem espetacular, vou ganhar cerca de 15 horas nesta viagem. Sim, ganha 15 euros. E tem de estar 3 horas no mesmo confinado que o Dr. Tiago Grila. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O Dr. Tiago Grila podia fazer essa viagem do Baritz numa mochila. Dava bom conteúdo. Não dava? Como o Dr. ET, não é? Sim, e o Dr. Tiago Grila tem aquele estilo de comédia explosivo. Tipo, ele chegar a Lisboa e filmarem ele ser expelido para uma mochila de Uber todo nu, como se estivesse a nascer. Sim. E a gritar. Dava bom conteúdo. Isso dava. Como é que é, pessoal? Cavalinho! Eu não sei como é que ele faz do cavalinho. Não sei. Do polo, da Ralph Pois, Lauren, não é? Sim, ele tem catchphrases, não é? Tem. A cena eu achava que isso tinha ficado no início dos anos 2000, a cena de ostentar polos. Mas há um tipo de Beto que não evoluiu, não é? Não, que mantém. São os Betos sofisticados. Os da Foz e de Cascais já não ostentam polos dessa forma. Não. Agora, o Beto da Marleja ainda vive... Há uma reserva desse Beto que não passou de 2005. Ostenta polos, que vai a touradas, com sanguinidade, provavelmente. Se calhar é disso. Eu acho que é mais disso. Se calhar é disso, porque eu já não... O Beto rico mesmo, o que não tem de ir gerir Burger Kings, nem o bar do Dr. Mico da Câmara Pereira. Tipo, gerir o bar do Dr. Mico da Câmara Pereira é uma coisa de Beto de 2005, não é uma coisa de Beto de agora. Não, isso não. E nunca precisaria. Sim. Está a tratar o Dr. Tiago Grila como Beto, ele é Beto por associação. Porque os Apolos e ostenta-os. Só isso, porque trabalhar não seria uma questão. Pois. Ele ainda por cima, aos 18 anos, foi viver para a Amadora. Ele saiu da Marleja para ir viver sozinho. Para a Amadora. O doutor está a par da biografia dele. Li o artigo da Sábado. Aí o artigo da Sábado, achei que o doutor tinha ido ao LinkedIn dele. Não fui. Mas li o artigo. Ao High Five, onde ele tinha essa Pois, informação. mas li esse artigo, que ele aos 18 anos foi viver sozinho porque a mãe foi para Angola, ou seja... Ele foi abandonado na Amadora, também não se faz. Eu espero que ele escreva um livro da vida dele. Uma autobiografia. Merece. Há aí boas autobiografias a sair de pessoas com 40 anos e agora ele aos 33 escrever uma autobiografia. Olha, para mim, as minhas grandes influências... Eu estava reticente ao Dr. Tiago Grila, mas agora que sei isso, já é a minha inspiração. Porquê? Porque ser um empreendedor aos 18 anos e viver sozinho... Eu acho que ele viveu sozinho, eu não tenho a certeza. Agora, sei que a mãe dele saiu aos 18. Mas, ele também vai ser pai pela segunda vez e é pai, mas pronto, como se chateou com a mãe, não fala com a mãe nem com o filho. Da primeira. Então, isso é bom. É. Acho que é preferível isso do que o contrário. É bom para quem? Para o filho ou para a filha? Para o filho ou para a filha, sim. Acho que é preferível isso. Ok.
Mas nota-se que é uma pessoa equilibrada, isso sim. Nota-se. Por acaso, uma pessoa tem que tirar a carta para conduzir, mas tem que tirar a carta para ser pai, não é? É o mal, não é? Não. Tirar tipo uma licença. Não, eu acho que é uma boa medida para a natalidade. É Qualquer um. qualquer um. Sim. Então, o Dr. Tiago Grila Porcaria é a minha inspiração. Ele, o Dr. Celso Las Casas, o Dr. Miguel Milhão, Já o Dr. procriou? Renato Amoedo, todos esses. O Dr. Miguel Milhão procriou. Ele tem várias vezes. filhos? Claro, Não tem nada. tem. Ele é casado? É. Não é nada. Uhum. De certeza. Ele é rico, doutor. Então, E quê? e quê? Ok. O doutor Miguel Milhão já procriou mais que uma vez. A sério? Sim. Ele... Então, não se lembra quando ele resolveu tornar-se uma celebridade e sair do anonimato do sucesso e disse aquela coisa do aborto? Sim. Ele falou especificamente se a filha dele fosse violada e engravidasse, ele obviamente que ia ter o... Mas eu pensei que era uma filha que viesse a ter. Não pensei que ele olhasse para a filha e dissesse à filha de 3 anos, olha, se um dia fores violada... Eu não sei se ele disse isso claramente, mas Ok. pensou, pelo menos, e disse-o em público. num Vais podcast. assumir a tua responsabilidade, é isso? Sim, então ele celebra a fecundação dele, porque é que não há de celebrar a fecundação do neto e de um potencial neto? Ok. Pronto. Mas nós falámos sobre isso na altura, já tem uns anos. Ok. Mas não sabia se era um filho real. Não sei. Eu não sabia. 3 ou 4. A sério? Sim. Fogo? Este episódio é só revelações Aliás, bombásticas. houve no outro dia, este ano... É que isto sim é bombástico. Este ano houve uma pessoa, uma rapariga anónima, que teve o azar de fazer um desabafo no Twitter sobre o facto de ela, em criança, sofrer na escola no dia do pai, porque o pai dela tinha morrido e os miúdos estavam todos a fazer... Pronto, fez esse desabafo. E como quem diz que é chato haver dia do pai, temos de pensar nestas crianças. E o Dr. Miguel Milhão foi lá e soltou um muito empático, disse que queria continuar a receber os presentes dele, como que diz, cala-te, que a tua vida não é pai que chamada. Ok. Esse tipo de interações de Twitter de um milionário chateado uma Também pessoa é- anónima que está simplesmente a dar a opinião dela sobre o mundo. E eu nota-se, acho que deve ser... O Dr. Miguel Milhão também é socioempático. O doutor Miguel Milhão é uma pessoa também que é publicidade que ele está a fazer ele próprio. É marketing. É marketing, é bom, é ser um maior cretino do mundo porque é bom para o que quer que seja que ele está a vender. Sim. É bom para o isto. engagement. Portanto, sim, é por isso que eu sei que ele tem filhos, porque por várias ocasiões ele os referiu de uma forma extremamente apropriada. Quer para ralhar com uma... A rapariga até se não era adolescente, era extremamente jovem. De repente tem um milionário a dizer a tua experiência de vida não tem nada a ver porque eu quero continuar, quero que os meus filhos me ofereçam cinzeiros de barro. As pessoas têm pouca empatia por milionários. Sim, é isso que falta. Eu quero que os meus filhos me ofereçam cinzeiros de barro mal feitos no dia do pai e quero lá saber que as crianças que são órfãs sofram porque os meus filhos não são, quer dizer, quase não me veem porque eu estou na internet a discutir com pessoas e estou no meu iate e estou a receber o Dr. Celso Las Casas no meu podcast, é como se fossem órfãs, mas no dia do pai eu quero receber o cinzeiro delas. Ok. Está discutido tudo sobre o Dr. Tiago Grila? Tá. Vamos para a segunda parte do tema. Eu disse que era um tema nacional e um internacional, que foi as eleições, o resultado das eleições alemãs. Ganhamos. Ganhamos sempre lá. Sim. Não sentiu que foi uma vitória? Vê-se que a esquerda está a implodir um pouco por toda a Europa. Quer dizer, a Iniciativa Liberal da Alemanha, a FDP, perdeu. Sim. Perderam os deputados todos. Pois. E felizmente não vai acontecer com a Iniciativa Liberal de cá, porque eu vi muitos liberais da Iniciativa Liberal a celebrarem a vitória, ou melhor, a celebrarem a derrota do SPD. Pois. Portanto... Sim, mas ganhou a CDU ganhou, lá. que é a CDU boa. A CDU boa da Europa. Não confundir com a CDU má. Como é que se chama? É o Merz, Dr. Merz? Como é que se chama o novo? que vai ganhar? É o senhor muito alto que eu vi.
Mas qual é o nome dele? Eu já começava a gostar do Dr. Finalmente já me estava a habituar à cara e ao nome do Dr. Scholes. Assim. E ele Tem vai grande embora. nome. E cara. Sim. E tudo. E agora há um novo que eu já me esqueci o nome dele. Sim. Mas é um homem, não é? É um homem, é. Walls. Sim. Smides, creis. Não sei, doutor... Ele sequer não vai estar lá há muito tempo também. Sim, eles É mudam muito tempo. E ainda por cima vai ter de fazer coligação. Portanto, não sabemos quanto tempo é que esta coligação vai dar. É uma questão de tempo até o Dr. Elon Musk meter lá a AFD. A AFD, que teve um bom resultado também, cresceu. Não cresceu tanto como achariam que iam crescer, mas cresceu. A AFD, para quem não sabe, é mais ou menos o Chega de lá, mas com mais pessoas de cabeça rapada. Sim, um bocado mais nazi. Sim, um bocadinho mais só. Sim, Abertamente. No Chega há nazis, mas também há aqueles oportunistas que tinham taxa no PSD e vão para o Chega. Sim. Felizmente há esse tipo de pessoas ainda no Chega a trazer alguma moderação lá dentro. Sim. E corruptos, pessoas que têm imobiliárias, que estão lá pelos negócios. O AFD também deve ter desses, mas é mais nazi. Sim. É mais inclinar para o nazi. E é um déjà vu, no fundo. E depois eles... eu acho que as pessoas, quando pensam que a história está muito longe, já foi muito lá para trás, eu gostava de saber como é que era lá atrás, para saber se realmente foi assim tão mau como dizem. Mas se calhar não foi. A senhora da AFD... É casada com uma senhora. É casada com uma imigrante. Com uma imigrante, sim. Mas não acha que é aquela coisa também de... Eu sou, porque assim não me podem criticar. Eu acho que ela é mesmo. É. Então, porquê é que ia fingir isso? Sei lá, finge tanta coisa. Se o Dr. Hitler, se fosse... Então, olha o Chega cá, que até tem senhoras no Parlamento. Acha que é porquê? Porque as respeitam. Então o doutor está a dizer que ela está a fingir que é lésbica? Eu acho que sim. Acha que é um casamento de conveniência? Acho que é um casamento de conveniência com uma imigrante para ela daqui a uns tempos dizer... Oh, doutor, olha, não mexa a perna que depois as pessoas dizem que o doutor está a fazer o que não deve lá em baixo. Ok. E então, agora tenho que parar. Posso acabar pelo menos? Sim. E então, eu acho que sim, para daqui a uns tempos dizer que os imigrantes só vêm para se casarem por conveniência. Eu acho que ela vai criar um ambiente agora tão mau no casamento para levar a sua mulher imigrante a abandoná-la, mas para ela dizer que, pois... Ele pode deportar a mulher, para dar o exemplo também. Pode. Ser a primeira. E se calhar... Imagina o doutor Hitler chegar ao poder na altura com o seu namorado judeu e com o cabelo pintado de azul. Sim. Sim. Acho que chegava ao poder e depois era, olha, está aqui, não é por ser meu namorado que não vai para o comboio. E usar isso como slogan, não é? Pois, acha que a saudação nazi dele seria levantar assim o braço e virar ao contrário e fazer assim com a mão, sempre a dar muito com o pulso? Já era um bocado aquela que eles faziam. Sim. Pois. E ele também, com a sífilis, também era um bocado treme-treme. Pois era. Sífilis ou Parkinson? Sífilis. Era da sífilis? Da sífilis. E da droga e tudo isso. Ele era, no fundo, era um Dr. Tiago Grila, o Dr. Hitler. Era um bocado. Tinha um bigode, sim. Não tão farfalhudo. Mas ele ter um namorado judeu, acha que isso lhe dava crédito? Hoje dava. Se fosse hoje dava? Se fosse, na altura ainda não. Aliás, porque ele afastou aquele senhor, o senhor Rom, das SA, porque ele era homossexual, lembra-se? Esse que era assim meio anafado. Era homossexual, pois, assumido. Assumido dentro do... E ele então depois para o afastar diz, não quero cá, mano. Então, pronto, a senhora da AFD pode fazer isso. Agora pode fazer isso. Um caminguinho, não é? Pode. E eu estava aqui a pensar que se calhar o melhor que podemos fazer para o casamento, quando os homens se fartam das mulheres, é casar com estrangeiras. Porquê? Porque se ganhar um partido que apoia deportar estrangeiros, o divórcio é muito mais fácil. Pois. É só mandá-las para a terra delas. Mas então deixa de haver a possibilidade de dar a nacionalidade ao cônjuge. Não, mas se ser retirada em caso de divórcio. Sim, com o divórcio tornou-se cidadã portuguesa por minha causa, com o divórcio retira a nacionalidade. Volta à base. Ou parte a meia nacionalidade. Sim, fica só com 50% de nacionalidade.
Não, eu acho que isto é fixe na Alemanha. Por um lado, eu vi muitas pessoas, muitos nazis indignados com a hipocrisia da líder da AfD. Ok. Ser lésbico. Nem todos gostam disso. Ai, não. Não, nem todos gostam. A sério. Não. E depois vi também, porque o voto feminino foi muito radical. Ai, foi tudo para aquele lado? Tudo para o lado da esquerda. Por De causa- Linca. Muito radical porque foi para Para aquela... a esquerda. Sim. Sim. Ai, o Mas- voto feminino foi para isso? E não para a senhora que é casada com uma senhora? Não, houve muitas mulheres a votar na esquerda. Não sei porquê. Porque É ignorância. o partido woke, Sim. o partido que defende pessoas trans e coisas assim, tiveram uma boa parte de voto feminino, o que fez com que algumas pessoas, assim mais do outro lado, começassem a repensar a ideia de voto feminino. Que é, que segundo eles, e alguns amigos do podcast que eu não vou referir, dizem que nós estamos como estamos e o wokeismo está a vencer como está a vencer porque nós cometemos o erro Cometemos esse erro. de deixar... Olha, as senhoras podem votar. Podem calhar votar, devíamos- pois, porque se calhar quando demos o voto feminino também foi naquela de, ok, as senhoras vão votar, mas vão votar de acordo com aquilo que o marido lhes diz Sim. aonde votar. E agora, Então- o que está a acontecer é o contrário, que é elas começarem a pensar pela sua própria cabeça e depois acabarem por votar de forma estúpida. Sim, é um voto Vai que mostrar esse Não, bocado? não é, estava a ver se tinha. Mas é um voto que, no fundo, nós queremos preservar a família tradicional para as proteger. Para as proteger dos imigrantes, para as proteger de terem de trabalhar, para as proteger de muita coisa. E elas estão a usar o voto que nós lhes demos, porque achámos na altura, eu não estive lá nessa reunião, mas se tivesse, se calhar também concordava. Sim. Que elas já tinham, pronto, ok, mereciam, e elas estão a votar para destruir a nossa civilização. E alguém tem de proteger as mulheres das próprias mulheres. Sim. Não é? Porque se elas estão a votar de uma forma que faz com que elas sejam perseguidas, se calhar retiramos-lhes o voto para o bem delas. Sim. Para depois elas não terem consequências do voto estúpido que Pois, fazem. porque nós ficamos bem sempre. Porque nós, se a civilização ocidental for destruída e se as mulheres forem atacadas pela invasão bárbara, Sim. nós temos sempre jogos de computador em casa e cabos para estar lá a jogar. Sim, é verdade. E temos, temos bebidas energéticas, temos muita coisa para nos ajudar a passar isso. Sim, o apocalipse para nós vai ser tranquilo. Aliás, o facto de haver família tradicional até nos prejudica, dá-nos mais responsabilidade de termos de sustentar uma família. Ou seja, acabando a família tradicional, nós podemos passar o tempo a fazer aquilo que gostamos, que é jogar computador, ouvir podcasts e ver TikToks. As mulheres é que saem prejudicadas nesta realidade. Sim. Têm de ir para um harém qualquer, são traficadas. Nós estamos bem. Nós ficamos bem. Pronto, portanto, que fica aqui bem claro. Senhoras, se querem continuar a votar, ouçam os homens. Ouçam os conselhos dos homens para saberem aonde é que devem votar corretamente. Não cometam este erro como na Alemanha, votar à esquerda. Mas sabe qual é o maior defeito das senhoras? São demasiado boas pessoas. Votam com o coração. Eu tenho pena. Eu acho que foi um voto muito emocional. Eu tenho pena dos imigrantes, eu tenho pena dos pobres, eu tenho pena... Isso é ser boa pessoa. Agora, é para citar um senhor, o Dr. Gad Saad, que estão constantemente a partilhar uma citação dele, que é um pensador israelita, aliás, não é israelita, é libanês, mas é judeu, que o Dr. Elon Musk cita muito, que é empatia suicida. Percebe? Que é... As pessoas são demasiado boas pessoas para com os pobres, os muçulmanos e quem nos quer mal. E então às vezes temos que ter aquela sociopatia empática, que é deixá-los morrer no Atlântico e no Mediterrâneo, ter aquela frieza que, por exemplo, como Israel está a fazer um genocídio empático, que é, estamos a cometer este genocídio para que mais tarde nós não tenhamos de sofrer às mãos das pessoas que nós não matamos. Pois. Não é? E então
há que ter este espírito e se calhar impedir as mulheres de votarem porque elas são muito boas pessoas. Sim. É assim, eu já antes defendi que as senhoras tinham de, se no fim de semana em que votam, se estão com o período, não deviam poder votar. Mas mesmo Estão completamente alteradas. Sim. Estou a dizer que esse era o primeiro passo, que é, senhoras que estão com o período, não deviam poder votar. Como é que isso testava? Com tinham de cheiro? mostrar. Não, tinham de mostrar. Cães pisteiros de menstruação? Há pessoas, sim, ou cães, que cheiram a menstruação, ou... Treinava-se cães com... Sim, eu acho que sim. Metia-se um tampão usado à frente do cão. Sim, acho que sim. As senhoras que o cão ladrasse não podiam votar. Ou podíamos meter só senhores do Chega a passar a mão na genitália de senhoras, aqueles que queriam estar à porta de casas de banho para ver se em casa de banho é que elas deviam entrar, a passar e, olha, se ficassem com a mão vermelha... Sim, se está úmido. Se está umidozinho... Não, eu acho que prefiro os cães. Sim. Os cães que ladrarem, se um cão ladrasse a uma senhora, essa senhora não podia votar. Sim, está feito. Pois. Sim, mas isso era um primeiro passo. Já não era mau. Já não era mau, porque há muita gente que é assim. E então... E acha que as senhoras deviam poder ser eleitas? Sim, não podiam era votar. Eu acho que podiam ser eleitas, sim. Mas depende. Tinham de fazer testes psicológicos a essas senhoras para ver se elas estavam equilibradas. Por exemplo, senhoras de esquerda. Não. Acho que em partidos de esquerda devia ser proibido. Porque já sabemos que é a sua tendência natural. Sim, eu acho é que se calhar retirar o voto feminino é pouco. Também se deve retirar o voto a alguns homens. Que são assim aqueles mais... sim. Não é? Sim. Há homens que também votam como mulheres. Sim. Alguns. Sobretudo, homens que não conseguem abdicar do seu colar de miçangas. Esses. Homens com bijuteria, tchau, não homens votam. Com bijuteria, nada. Homens que... Eu acho que era muito simples. Era homens com inveja de sucesso não podiam votar. Invejosos. Sim. Acho que sim. Eu não sei como é que isso se testa. Eu acho que se testa por microexpressões, que é apresentar a cara do Dr. Miguel Milhão e ver a reação das pessoas. Sim. Se fosse uma reação de aversão, olha, o senhor não pode votar, Sim. o senhor é demasiado invejoso para poder participar na democracia. Punhamos o Dr. Alexandre Monteiro a criar especialistas como ele, microexpressões, e no dia de voto ia correr tudo muito melhor. Sim, se mulheres e homens invejosos, que é como quem diz de esquerda, que querem retirar a riqueza dos homens com sucesso, não votassem, era a melhor forma de democracia. Porque é uma democracia em que garantimos que o voto vai para o sítio certo. Sim. E que não há pessoas estúpidas a votar. E pronto, se quiser uma forma mais fácil, homens que não vão votar de fato completo no dia das eleições não podem votar. Pois, aqui o doutor participou naquele livro em que participou também o doutor Carlos Guimarães Pinto, da Psicologia da Estupidez na Política. Sim. E aí tinham ideias bastante avançadas, direito ao voto, se não me engano, era testes de QI, não é? Muito avançados. Sim. E mesmo testes de QI e declaração de IRS. Também. Sim, mas uma das formas é o ir votar de fato. Mas eles depois podiam enganar-nos. Podiam enganar, não, porque havia apenas marcas que podiam ir, que é para não ser aquela coisa de esta pessoa não tem ar de quem anda de fato no dia-a-dia. Pois. E, portanto, tínhamos de ter marcas permitidas e marcas proibidas. Eu acho que uma forma era pedir ao Dr. Musk, ao Dr. Zuckerberg, o acesso aos likes das pessoas nas redes sociais. E se uma pessoa tivesse likes em determinadas publicações estúpidas, não podia votar. Pronto. Podia ser. Não, mas eu acho que teste de QI... Não, teste de QI não chega. Um teste de rendimentos. E eu próprio, contra mim falo, eu nessa circunstância eu perderia o direito ao voto. Mas sentia-me feliz porque iam votar aquelas pessoas que eu acho que melhor me representam, que é pessoas de sucesso. Ok, mas uma coisa é não ter rendimentos e ir votar a pessoas que não querem que tenhamos rendimentos. Sim. Outro é votar em pessoas, uma coisa é não ter rendimentos, mas votar em pessoas que nos prometem que um dia, ou que têm a solução para um dia você vir a ter rendimentos. Pois.
Isso é diferente. Ou então o número de votos ser proporcional ao rendimento da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ganhasse o salário mínimo tinha um voto. Um voto. Não. O doutor... 0 votos. Imagine, mas se essa pessoa tivesse um voto, mas depois o CEO do Pingo Doce tivesse 1000 votos, era como se essa pessoa tivesse 0 votos, não é? Claro. O voto ser proporcional ao rendimento. Não, eu sei que já é possível pessoas que têm bons rendimentos financiarem os partidos que gostam, órgãos de comunicação social, ideológicos, coisas do género. E se quiser, o próprio Dr. Elon Musk, de certa forma, já aplica isso à sua rede social, que é: eu posso garantir este número de votos mostrando estas notícias a estas pessoas. A liberdade de expressão. Ou seja, garantindo que a melhor liberdade de expressão chega às pessoas certas. Se eu garantir o direito de liberdade de expressão às pessoas que concordam comigo, eu também estou a contribuir. Mas lá está, o Dr. Elon Musk não precisaria de fazer isso se tivesse direito a um número de votos proporcional ao rendimento dele. Escusava de gastar tanto dinheiro. Por exemplo, ele sozinho, o voto dele, devia contar como o voto de todas as pessoas da Califórnia, por exemplo. Pronto, e ele próprio dizer: eu vou votar na Califórnia, portanto, californianos escusam de votar. Sim. Porque o meu voto já vai influenciar. Não é? Porque todos vocês votarem, o meu voto vai valer mais do que o vosso. Porque essa ideia retrógrada de uma pessoa, um voto, o próprio Dr. Nelson Mandela incentivou isso, é uma ideia muito injusta. E estúpida. Porque há pessoas que valem mais do que outras, não é? E ao dizer uma pessoa, um voto, estamos a dizer que um Dr. Miguel Milhão vale tanto como eu. Sim. Isso não é justo. Não é. Ele produz tanto, ele pensa tão bem, que se calhar a melhor forma de democracia é X rendimento, X votos. E o Dr. Miguel Milhão concordaria consigo. Eu também acho que sim. Ele é uma pessoa pragmática e pelas boas ideias. Não? Ele quer o bem do país. Avance. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural desta semana? Tenho 3 recomendações culturais. Isso é demasiada cultura. Eu tenho 3 porque, ainda por cima, as pessoas vão saber no final do ano, estão sempre a dizer que eu adivinho coisas e vão ver que, quando estiverem a nomear os maiores espetáculos de 2025, vão ser 3. É óbvio. Sim, já sabemos. Ok? Patrocinado pela Coburns. Em cada esquina o Salazar. Eu achava que ia falar do espetáculo do Dr. Capinha, mas ok, também, esse também. Não, esse não vai ser nomeado. Não? Não. Esqueça. Mas deve ser, eu gostava de ir ver. Está bem, mas não esqueça. Tendo em conta... Que os TikToks dele ao vivo? Se no TikTok é o quê? Imagina ao vivo como é que é. Ouça, esqueça. Veja estes 3. em cada esquina ao Salazar. 2, o regresso a Portugal do Dr. Jordan B. Peterson. Vem a Portugal outra vez. Chorar a Portugal. Ele está sempre a vir a Portugal. É a 3ª vez, não é? Fazer o seu espetáculo de stand-up tragedy, não é? Sim. Que é ele... Ai, a civilização ocidental está muito mal. Não sei falar de... Ai, a Europa está a morrer. Agora não, agora está a renascer. Tá. Pois, se calhar é tipo uma trilogia, será? Não sei. Estava tudo mal. Estava o caos. Estava tudo mal. O renascimento do Sauron. E temos que pegar no anel para destruir, porque isso, não sei o quê. Depois no segundo há uma batalha e no terceiro vai saber. Era escusado destruir o anel porque o Sauron é que é espetacular. Bem, o Dr. Jordan Peterson, o modelo dele é aplicar a jornada do herói em Celso, não é? Sim. Dizer que eles podem um dia também matar o dragão deles e um dia perder a virgindade, e que se não o fazem é porque há o feminismo e porque Sim. agora Entretanto, mantenham o vosso pênis bem limpinho. Quando o Dr. Jordan Peterson, uma das vezes que esteve cá, numa véspera de 25 de Abril, nós chegámos a ir lá. Foi a primeira vez, era a estreia dele em Portugal, e Sim. nós fomos às imediações do Campo Pequeno e até fizemos um vídeo disso. Quero passar aqui um bocadinho disso. Podemos passar, quer dizer... E ponha depois o link para as pessoas que se quiserem ver o vídeo todo. Ponha o link onde? Na descrição. Ok. Não dá. Dá para pôr. Para as pessoas ir ver a reportagem que nós fizemos. Ok.
Olha, no Patreon está a versão completa dessa reportagem. Já agora, pois é. se subscreverem o Patreon, poderão ver. Tem de fazer um bocado de scroll down lá para baixo, mas está lá. Tá. Mas pronto, podemos pôr um bocadinho o doutor a falar com... Nós a falamos com pessoas. Sim. É polémica a vinda dele, eu tenho visto muitos comentários na internet, alguns negativos, bem agressivos, sim. Um deles que eu vi que foi, isto passa-se no campo pequeno e normalmente tem os touros no meio da arena e agora meteram os cornos todos a ver isto nas bancadas, o que é triste as pessoas dizerem isto. Em que é que o mais influenciou o Dr. Jordan Peterson? A forma dele falar, mente aberta, de fechar os ouvidos aos críticos, toda a gente o ataca, mas ele continua a trabalhar para tentar fugir ao pensamento. Não, o facto vulgar. Dele, acho que ajuda muitas vezes o facto dele, como é tão esclarecido, ele viver numa bolha, ficar imune, não ouvir outras opiniões, claro, e não crescer nesse sentido, porque ele já tem o caminho delineado, não acha que isso é importante? Posso ler um dos meus certos preferidos de um livro dele, Maps of Meaning, para vocês comentarem? Sim. Ok. Sonhei que via a minha avó materna sentada à beira de uma piscina, que também era um rio. Na vida real, ela fora vítima da doença de Alzheimer e regredirá a um estado semiconsciente. No sonho, também perdera a capacidade de autocontrolo. A sua região genital estava exposta na penumbra, tinha a aparência de um emaranhado denso de pelo. Ela acariciava-se distraidamente, aproximou-se de mim com uma mão cheia de pelos públicos compactados em algo que parecia um grande pincel de artista. Empurrou-o na direção da minha cara. Levantei o braço várias vezes para lhe desviar a mão. Por fim, sem querer magoá-la ou interferir mais com a sua ação, deixei fazer o que queria. Afagou-me a cara com o pincel, delicadamente, e perguntou-me como uma criança: não é macio? Eu olhei para o seu rosto arruinado e disse: sim, avó, é macio. Pode comentar? Os sonhos têm, até através de Freud, nós sabemos que os sonhos têm vários significados. Mas quanto é que tinham de pagar para admitir este sonho publicamente? É um sonho que ele teve. É um sonho que ele teve, atenção, não aconteceu mesmo isso com a avó, aí aquele era mesmo cancelado, caramba, não é? O que é que tem a dizer sobre este sonho? Bem, isso é um bocado agressivo, na verdade, tendo em conta todo o contexto. Mas é corajoso da parte dele, se tem um sonho destes com a avó, revelar em livro, ou seja, expor-se, ser aberto, ser verdadeiro. Ou seja, ele, utilizando uma expressão, ele não tem papas na língua. Uhum. Portanto... Mas tem pelos, se calhar. Tá bom. Bem, Pronto, Dr. Jordan Peterson está. Agora eu queria falar-lhe, e sim, é que eu recebi um convite. Recebeu uma proposta irrecusável. Uma proposta irrecusável que eu lhe vou ler, que foi aqui no Instagram, em que um senhor que estava a organizar a vinda a Portugal e vocês vão já saber quem é, do maior guru da Bitcoin do Brasil, que nem vale a pena dizer. Eu acho que as pessoas já sabem, já conhecem. Sabem. Quem ouve este podcast, certeza que já conhece, mas que diga o nome na mesma. Pronto, o Dr. Renato Amoedo, que vem a Portugal, ele vem espera aí, o Dr. Renato Amoedo, toda a gente conhece, dispensa apresentações. E então recebeu uma mensagem do organizador a dizer que ele vai estar em 2 eventos exclusivos, em Lisboa e outro no Porto. Vai estar cá em maio. E então a dizer que eles estão à procura de podcasts interessados em contar com a participação dele para uma conversa sobre Bitcoin. E este podcast foi um dos escolhidos. Economia... Vamos ter aqui Dr. Renato Amoedo, é isso, doutor? Nunca tivemos convidados. Não sei, depende. Então porquê? Então seria um prazer tê-lo no vosso programa, teriam interesse em receber o Renato para uma entrevista, fico a aguardar o vosso feedback. Claro que sim. E então eu respondi, como é óbvio que sim, queremos muito que o Dr. Renato venha e nota-se, e parabéns, porque nota-se que fez uma investigação profunda acerca do conteúdo do meu podcast, que recebe muitas vezes convidados e que fala tantas vezes sobre Bitcoin. Sim, é verdade. Nós aqui, não só em 227 ou 28 programas,
temos tido sempre consistentemente vários convidados. Convidados, é verdade. É normal. Sobretudo gurus do Bitcoin e evangélicos brasileiros. É uma coisa que nós nos especializamos. Sim. E a divulgar esse tipo de eventos também. Portanto, ainda bem que o organizador português fez essa pesquisa. Fez essa pesquisa e então eu disse, claro que sim, obrigado por esse conhecimento profundo acerca do meu podcast. Fico então a aguardar a marcação do dia. Ao que ele me responde de imediato, vou enviar aqui então um Google Form para preencher com a data que lhe interessa. E então, eu pensei, um Google Form, podíamos combinar a data. Então o Google Form diz o seguinte... antes da sua chegada a Portugal, Renato participará obrigatoriamente em podcasts online, cerca de 30 minutos cada, para divulgar o evento. E os temas das conversas é livre. 30 minutos que ele se dispõe a vir online a um podcast. Sim. Okay. E então... Pronto, é pena. Eu gostava que ele estivesse mesmo aqui. Eu também. No meio. Eu também falar connosco. É pena. Só o vamos ter online. Desculpem lá. Ok. E então, o tema das conversas é livre, podendo abordar Bitcoin, economia, geopolítica ou qualquer outro assunto de interesse público. Qualquer outro assunto? Uhum. Podemos falar sobre, sei lá, qualquer coisa mesmo? Sim, por exemplo, sei lá. Masturbação de cavalos. Podemos. É livre? Meia hora. Meia hora. Ele é nosso durante essa meia hora e podemos falar sobre o tema que quisermos. Sim. Masturbação de cavalos. Podemos. Agora, diz aqui que tem uma contrapartida. Eu já estava a ver que quando a esmola é demais até o pobre desconfia. Então ele diz, para garantir a participação do Renato no teu podcast, é necessária a compra de pelo menos 5 ingressos para o meet and greet do futuro Bitcoin. Ou seja, não é só para o evento, é para um meet and greet. 5. Isso então é tipo... faz sentido, é tipo esquema pirâmide de bilhetes, não é? Em que os podcasts é que financiam... Nós tínhamos de angariar... Pronto, nós somos 2. Sim. Ou seja, tínhamos de ir ao evento e para além de nós tínhamos de angariar mais 3 para ir lá mais conhecer. 3 pessoas. Sim. Esta é uma forma de apoiar o evento e garantir uma experiência ainda mais enriquecedora com a comunidade. Ao que eu respondi, então o senhor pede para o senhor Renato participar no meu podcast, mas para ele participar eu tenho que pagar 5 bilhetes? E eu disse, ok, tenho todo o gosto, mas já agora, cada convidado que vem ao nosso podcast tem sempre de comprar 10 bilhetes para ir ao meu espetáculo em cada esquina ao Salazar. É assim, se o Dr. Renato comprar 10 bilhetes, nós compramos 5 dele. É isso. É. Aí acho que ficamos a perder, porque isso meet and greet é isso cheira mais caro, uma coisa de centenas de euros. Sim. E é preciso dizer uma coisa, só dizer uma coisa. Todos os bilhetes para em cada esquina ao Salazar são meet and greet. Porque no final nós estamos lá à porta e falamos e conhecemos com todas as pessoas que quiserem. É verdade. Portanto, não fazemos essa seleção injusta. É. Mas pronto, então tínhamos que comprar 5 bilhetes de meet and greet. Não, eu acho que temos de aumentar para 50 bilhetes dos nossos. 50 ou 100? Ou 100. Não há 100 para compensar já. o meet and greet. Pois, já não é 100. Agora, pronto. Vamos ver o que é que o organizador responde, porque... Não, mas eu acho importante saber... Podemos vir a ter o Dr. Renato no... Eu acho importante saber, já que falámos tanto do Dr. Tiago Grila e do podcast do Mestre, as pessoas saberem como é que funcionam os bastidores dos podcasts em Portugal. Sim. E é isto. Tem aqui um fulano, um senhor brasileiro com 600 mil seguidores de Bitcoin que vem... e aparentemente não tem público orgânico que chegue para as pessoas o convidarem para o podcast dele. Então, nós temos de comprar bilhetes. Não. Deve ser o contrário. Tem tantas pessoas a quererem tê-lo no podcast que a única forma de garantir é pagarem bilhetes para o ir ver. Acha que ele tem assim tantas? Eu acho que há pessoas com um podcast que não têm ninguém e que dizem, olha, vou investir nisto. Acho que é um investimento. Pode ser que nós não vamos investir porque já estamos noutra dimensão. Os nossos convidados normalmente pagam-nos para vir aqui. Sim. E bem. E bem. Tanto é que até agora nenhum veio. Sim. O mercado... Sim, porque lá está. Os bilhetes estão caríssimos. Sim, é caríssimo. O mercado está... A procura é tanta que nós demos ao luxo de pôr um valor que ainda ninguém conseguiu pagar. Aliás...
O próprio Dr. Miguel Milhão, que já disse que queria vir, não tem capacidade para cá vir. Não tem capital. Ele está sempre a mandar mensagem e nós, ok, o nosso valor é X, é simples. Está tabelado isso. Sim, é tabela. E eu não tenho, tinha de pedir empréstimo para ir, olha... Peça. É um investimento para si. Sim. É bom para a sua carreira. Aparecer no melhor e podemos podcast ajudá-lo português. a ser mais reconhecido. Sim, aliás, o doutor... olha, vou mandar uma mensagem ao podcast do mestre, porque esse sim, a dizer que vamos lá ao podcast se ele comprar 5 bilhetes para o nosso espetáculo. Mas isso é uma boa coisa, caramba. Não é? Vamos passar a ter convidados assim? Sim. Se for por bilhetes, não acha? Acha? Olha, mestre, olha, vou ao seu podcast, contrapartida. Está aqui um Google Forms para escolher o dia e a data. Sim. E o senhor vai ter de comprar 5 bilhetes para o meu espetáculo, meet and greet. Agora, vocês estão aí a pensar, caramba, fogo, nem sei porque é que estão a hesitar, é o Dr. Renato Amoedo. O Renato 3,6? Não, 3,8. 3,8. O 3,8. E se acontecer, por acaso, vocês ainda não conhecerem o Dr. Renato, eu vou-vos mostrar o Dr. Renato não a falar de cripto, mas a falar de outros temas. Lá está, ele é especialista em várias áreas do saber e uma delas é, por exemplo, a água da torneira. Sim. Posso-lhe mostrar então um vídeo da água da torneira? A água da torneira é envenenada, velho. A água da torneira destrói sua microbiota. Você tá bebendo água com antibiótico, velho. Isso tá fudendo sua saúde. A explosão de autismo, a porra toda, de doenças autoimunes, eu acredito que em grande parte, além do antibiótico nos alimentos, plástico, a porra toda, porque a maioria dos ovos, inclusive, testículo, tem ovo, tem plástico, microplásticos, nanoplásticos agora no coração, na porra toda. É cloro, flúor e alumínio na água. Essa água de torneira é absurdo, velho. O ideal é que você filtre essa porra várias vezes com carvão ativado, ou melhor ainda, você ache sua água fora dessa merda, desse sistema aí de envenenamento de água, velho. Você procurar uma água de um poço que preste. Um poço artesiano, você fala? O alimento que a gente consome mais na vida é água, porra. De uma quantidade absurda, não é isso? Ok? Agora estou com pena não o termos aqui no podcast. Eu queria saber a opinião dele sobre todos os assuntos. Sobre a água da torneira, sobre antibióticos. É que ele sobre junta... cripto, sobre geopolítica. Lá está. E ele junta este conhecimento científico e as pessoas pensam, caramba, mas ele é mesmo ciência. Não, ele não é só ciência. Ele é ciência e espiritualidade. Porque ele é muito... Ele deu aulas numa escola batista no Brasil, que é das escolas mais avançadas do mundo, em termos científicos, e é um dos maiores conhecedores de Bitcoin. Portanto, economia, química, está aqui a ver, e teologia. Tudo. Que é... Eu, por um lado, eu percebo isto, que é... A cena dele é um esquema pirâmide de bilhetes. De espetáculos, esquema pirâmide de criptomoedas. Há de haver outros esquemas em que ele tentou investir ou que ele tentou vender, como o Dr. Milley, a grande inspiração. E então, a forma de cultivar um público-alvo bom para este tipo de esquemas é ir aos temas todos dos estúpidos, não é? O que é que os estúpidos pensam? Eu vou dizer o que os estúpidos pensam, a gritar com eles e com uma banda sonora a falar por muito trás. rápido e com uma musiquinha. Rápido. Vou ser o papagaio, uma espécie de papagaio de talking points dos estúpidos. Eles vão gostar de mim e vão comprar a minha cena. É um excelente vendedor e eu espero que ele venha, espero que ele compre os bilhetes necessários para vir aqui ao podcast. E esse quer vir. E esse quer vir. É. Porque já... Posso-lhe mostrar só mais um vídeo dele? Sim. Pronto, é só mais um para aqueles incautos que ainda não conheciam o Dr. Renato. Pronto, é assim, porque é que nós havíamos de ter o Dr. Renato aqui também se podemos passar os vídeos dele? Pois é isso. Deus abençoa todos nós infinitamente a todo tempo. Deus te abençoe, e a questão não é essa. Deus abençoa todo mundo. Se você existir, você já foi abençoado. O problema é que a maioria das pessoas não querem aceitar a bênção. Aceite agora que pro seu problema de saúde, seu problema financeiro, seu problema psicológico, ele aconteceu porque tinha que acontecer. Não cai uma folha de uma árvore sem autorização, a ciência de Deus. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Se você aceitar isso, você não fica mais nervoso, você não fica mais ansioso. Aceite, é a sua missão. Será que se eu tivesse saúde plena, se tudo que eu tivesse feito na vida desse certo, eu ia achar que eu ia precisar de Jesus? Eu ia achar que não tem problema nenhum morrer? Que tem coisas muito pior que morrer? Sem dor eu não ia aprender isso, não? Essa seria a mensagem final. Fala rápido. Eu acho que isto estava adulterado. Estava acelerado, sim. Por exemplo, então eu queria aqui também dirigir uma mensagem à senhora que foi atropelada na Amadora
aceite. Isto é uma mensagem de Deus a querer lhe dizer alguma coisa. Se ela meteu o Dr. Tiago Grila na sua vida foi porque Deus assim o quis, é a ciência de Deus. No fundo, ela foi tipo um forcado do veículo do Dr. Tiago Grila, não foi? Pois, sim. O Dr. Tiago Grila quis sentir touro a primeira vez. Sim. E foi por isso que investiu sobre a senhora. E agora, podemos criticar o Dr. Tiago Grila de estar a mexer no telemóvel e a conduzir? Não, foi Deus que quis. É a ciência. Não, o que temos de pensar não é da vez em que ele estava ao telemóvel e calhou de atropelar alguém, temos de pensar em todos os quilómetros que ele fez sempre a ver TikToks e não atropelou uma única pessoa. Sim. Não pensamos é nesses quilómetros todos. Houve lá porque correu mal uma vez. E não sabemos se aquilo foi à meia da noite, sabemos lá se o Dr. Tiago Grila... Não foi de noite, foi? Acho que sim. Ao pé do bingo, noite, amadora... Pois, não sei. Então a culpa também é da senhora. O que é que ela tem de fazer para estar na rua a essa hora? Foi se cá, não sei se foi de noite. Mas pronto, vamos imaginar que foi de noite e o Dr. Tiago Grila já tinha estado a consumir substâncias também. Devemos culpá-lo? Ele não disse isso. Não disse, mas estou a dizer se. E se, para além mas disso... eu acho que isso é que o mestre também não o pressionou demasiado, senão ele tinha dito. Não, o mestre, como adorou aquela história... Sim. Uma história tão divertida. Eu acho que a senhora, isto é uma lição para as senhoras, que é, não saiam à rua. Pois. Não é? Não votem, não saiam à rua, porque há sempre este tipo de riscos. E eu acho que o Dr. Tiago Grila ensinou-lhe uma preciosa lição, que é, a próxima vez, se calhar, se estiver em casa... Este tem sido um episódio muito bom, que é o episódio de retirar o voto às senhoras... E de as impedir agora de sair de casa, é isso? Eu acho que quando o Dr. Renato 38 vier cá, sim. É a mesma pessoa, Renato Amoedo, Renato 38. É. Quando ele vier cá, eu acho que ele vai partilhar esta opinião também. Algo me diz que ele vai partilhar esta opinião da empatia suicida e coisas do género. Pois. Mas lá está, estamos em negociações. Fiquei a saber que poderá vir cá. Meia hora. Se comprarmos 10 bilhetes, ele tem de estar, que 1 hora? Acho que sim. Este senhor já esteve no podcast do Dr. Miguel Milhão. Pois, também. Quer dizer que o Dr. Miguel Milhão pagou bilhetes acho pela que não. Acho que ele faz isso. Acho que ele tem uma divisão de podcast. Acha? Eu acho que não. Acho que ele ao podcast do Dr. Milhão vai de graça. Não me parece. Então vai de graça ao Dr. Miguel Milhão, não vai ao nosso de graça? Porque se calhar ele é burro e não percebe nada de podcast e não sabe que o nosso é muito melhor. Ok. Mas é possível que seja isso. E ele olha para o Dr. Miguel Milhão, assim, este vale a pena ir de graça. Ok. Tipo, despolariza-se e é de graça. O podcast do mestre já não vai. Pois. E ao nosso também não vai. Vamos mandar mensagem à senhora a perguntar quanto é que o mestre lhe pagou. Quanto é que ele ofereceu ao podcast do mestre? Ok. Lá? Pois, a ver se foi 5. E a Alegria de Viver? Sim, esse, não sei. O Alegria de Viver, eu acho que eles pagam... A única forma deles terem convidados é pagar muito dinheiro. Aos convidados? Sim, sim. Exemplo, como é que eles conseguiam convidados? Esta semana teve lá o Dr. João Fakir. Sim. Eu acho que ele deve ter pago para aí 1 milhão. Para ir lá. No mínimo. Não, deve ter pago ele, não. Eles pagaram. Eles pagaram? Sim, eles pagaram. No mínimo, sim. Para o Dr. Fakir ir lá. Porque senão, acha que uma pessoa como o Dr. Fakir iria a esse podcast? Pois, aliás, assim, envergonhar-se. E o Dr. Joca já lá foi não sei quantas vezes, portanto deve estar com o cachê de dinheiro. o cachê do Dr. Joca para ir a podcast. Não é 5 mil gritos. Não. Se foi 1 milhão de cada vez, está com o cu cheio dele. Sim. Já para não falar do Dr. Rafael Videira, que também já foi lá. Sim. Muitas vezes, ainda por cima de Coimbra. Sim, ele já é considerado o rei do Baixo Mondego. Pois, tenho sempre a pagar dinheiro para ele ir lá. Pois é. Não, portanto, é assim que funciona. Ou melhor, se quer o Dr. Rafa Videira é barato, se quer para aí 5 meet and greets na Praxis, ele vai. Se calhar. Não é? Não sei. Não sei. Pronto, termino lá este podcast, falo lá do Patreon e hoje vai fazer um hashtag? Não.
Pronto, então ainda não é hoje. Pessoal, subscrevam o Patreon. Quem gosta deste podcast provavelmente gostará do segmento exclusivo que fazemos todas as semanas no Patreon. E esta semana fica aqui um pequeno excerto do que vamos falar. E havia aquela t-shirt muito conhecida, não é? O meu amigo foi ao Algarve e a única porcaria que me trouxe foi esta t-shirt. Lembra-se essa? Sim. Que é mais vale ainda a nada. Que é dar uma t-shirt para a pessoa ser mal agradecida. Sim. Não é? Ou aquela t-shirt de... Eu gosto daquelas do tipo estou com um estúpido a apontar com uma seta para o lado. Sim. Ou a dizer tipo Female Body Inspector. Gosta dessas. Essas também eram típicas de distâncias balneares. Quantas e quantas mulheres não conheceram o seu príncipe encantado Por causa dessa t-shirt? Por causa dessa t-shirt. Espetáculo. Porque uma coisa é uma pessoa estar a olhar para fazer olhinhos a uma mulher e estar a apreciá-la. Outra coisa é estar a apreciar uma mulher com essa t-shirt vestida. É oficial. Estar de binóculos na praia. Sim. Com essa t-shirt. É oficial, faz parte das forças, é um agente de autoridade. É assim. E eu acho que perdeu-se essa inocência. Campeão da tequilha e coisas desse género. Sim, eu lembro dessas t-shirts. Que é essas t-shirts a enaltecer alcoolismo. Não, pois, são boas para levar entrevistas de emprego. Não se lembra daquelas t-shirts com o lettering da Nokia, mas que dizia vodka? Sim. Também ou isso. Nivea, ia dizer Pívia. Sim. Ou Carlsberg Cannabis. Era o logotipo da calça, ia dizer Cannabis. Esse clássico. Sim. Podia vender merch do FBI, Female Body Inspector. Ser esse? Voltar, sim. Voltar. Mas não, FBI, fazemos boas investigações. Fazemos boas investigações. Esse podia ser o slogan do FBI. É. Por acaso podia. Em português, a tradução para português. Então vá lá. Foste bem infiltrado. Ui. Foste bem... Infiltrado. Dá para pôr em português. Ou PJ. Ou então ser mais... bom interior. Fudeste bem o indivíduo. Não, okay. Mas fudeste escrito assim, fodes-te. Temos de fazer essa t-shirt para o pessoal do Patreon. Para eles levarem... é a t-shirt que eles vão querer. E é isto, doutor. Hashtag bring the noise, live the life, happy the happiness, you are the best, live the dream, dream the drink, drink the food, eat the pizza, and drink the whiskey, and bring the noise, and drink the Coburns, because Coburns is the drinkest drink of all time, and you just got to eat everything else. Vroinst. Dr. Tiago Grila in the house. Dr. Tiago Grila rolling in Amadora and doing the things he does. Tá? Sim. Doutor, quer publicitar o seu livro? Já agora? Para quê? Publicite o seu livro. Vou publicitar um livro que as pessoas não podem comprar? Sim. Está aqui. O livro Era do Doutor, Jovem Conservador de Direita. Quem estiver interessado em comprar, infelizmente não poderá fazer mais. Então está publicitado. Porque ele foi descontinuado. Foi descontinuado. Não, doutor, também temos de fazer isto. Não é? Que é para as pessoas terem noção da escassez das coisas. Porque os tote bags que nós estamos a vender no espetáculo estão quase a esgotar. Não estão, mas estão a ser vendidos lá e podem um dia deixar de estar disponíveis. Por exemplo, tiveram muitos anos... cerca de 10 anos para comprar este livro. Agora não podem. Agora já não podem. Não acabou. E okay. Também é importante dizer isto. É importante publicitar coisas que as pessoas não podem comprar, porque um dia que queiram comprar essas coisas já não... Como é que é? Não deixes para amanhã as coisas que podem comprar hoje. Sim. Não é? E deixaram para amanhã, já não podem. Já não podem, acabou. Aconteceu mesmo com os bilhetes para em cada esquina no Salazar. Poderá acontecer com os de Coimbra e com os de Aveiro. Aí sim. Portanto, a minha mensagem é: sejam felizes. Jovem Conservador de Direita. Podcast.